E temos nesse momento um certo pânico nos mercados, tá? O SP500 está caindo 2% nesse momento. Olha só como é que está o mapa de calor aqui, todo mundo vermelhinho, meu amigo. Caiu 2% SP500 e o motivo disso é uma coisa ou duas coisas. Então, uma coisa é a curva de juros do Japão. Está subindo, ou seja, o Japão está com dificuldade de vender os títulos da dívida dele. Você sabe, o Japão tem uma dívida enorme. Precisa vender isso, vai ter que subir a taxa de juros. E você sabe que o Japão é aquele lugar com a taxa de juros baixinha, que todo mundo pega empréstimo no Japão, porque a taxa de juros é baixa, e empresta em outros lugares com a taxa de juros mais alta, né, para ganhar dinheiro e pagar a dívida do Japão. Se começar a subir a taxa de juros do Japão, isso vai ser um problema para o pessoal. Mas não é o único problema não, tá? Talvez essas coisas estejam ligadas. Devido à ameaça do Trump com a Groenlândia, alguns fundos de pensão europeus decidiram descartar os títulos da dívida pública americana. E, por enquanto, são poucos. Por enquanto, não tem grande problema não, mas só a ameaça disso acontecer em grande escala, porque isso pode ser uma resposta da Europa ao problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm uma dívida enorme que precisa fazer o serviço dessa dívida. Se a Europa embarcar nessa guerra econômica contra os Estados Unidos, isso pode gerar realmente um problema muito significativo por lá. Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Milton Friedman, fez o cafuné no Peter, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, um momento de pânico nos mercados mundiais, tá? Eu não acho que vai ser um colapso completo, não acho que vai ser isso, tá? Mas não deixa de estar o pessoal meio apavorado aí, tá tudo caindo, tá caindo as coisas todas aqui, ó. O Dow Jones, que é o índice da Bolsa de Nova York, caiu 870 pontos, SP500 caiu 2%, pior dia desde outubro, quando o Trump fez outras ameaças de tarifas, né? O Trump de vez em quando faz essas ameaças de tarifas, as coisas caem todas e coisa e tal. É um dia muito ruim aqui. Provavelmente vai ser só isso, daqui a pouco recupera a coisa toda, mas não deixa de ser preocupante. Por quê? Porque nas outras vezes o Trump teve que voltar atrás. Lembra do taco? O Trump voltou atrás. Será que ele vai voltar atrás dessa vez também ou não vai? A verdade é a seguinte, a coisa não tá boa não aqui, ó. O heatmap, né, que é a queda das ações, aqui, Nvidia caindo 4%, Apple caindo 3%, Google caindo 2%, um monte de gente caindo aqui, uma outra subindo um pouquinho, mas quando sobe, sobe uma merrequinha só. A maior parte do pessoal caindo e caindo bastante aqui no mapa de calor aqui da Bolsa de Valores americana, o que mostra uma questão de realmente uma queda significativa, né? Lembra, esse negócio de cair 4% aqui no Brasil não é tão incomum com ações, não. Aqui no Brasil a volatilidade é muito grande mesmo. Lá nos Estados Unidos, cair 4%, 2% num dia, que é o que a gente está vendo aqui, é uma coisa, é complicado, tá? É difícil isso, tá? Amazon caindo também, enfim, um monte de coisa caindo aqui nesse mapa de calor hoje, realmente uma situação complicada, né? E por que está caindo tudo, né? A questão é o mercado de títulos globais, que foi balançado pela venda do Japão, né? Então o Japão é um caso muito curioso de título. O Japão tem uma dívida enorme e ele paga pouquíssimo por essa dívida, né? Aqui, ó, não é uma meme coin, é o título de 10 anos do Tesouro Japonês, que está indo parabólico, ou seja, está subindo de forma parabólica aqui, está assustando o pessoal, né? Já tinha subido aqui, já tinha algumas outras vezes ele já tinha subido aqui, só que continua subindo e está chegando agora em 2,27%. 2,27%. Gente, para você ter uma ideia, tá? O título do Brasil, o que o Brasil vende é a Selic, pô, é 15%. O Brasil é muito mais alto que isso daqui. Mas a diferença é que um monte de gente pega, né, pega dinheiro emprestado no Japão por causa dessa dívida baixa aqui. 2,7% é muito baixo, mas era menor, aqui era zero, chegou a zero aqui, ó, durante muito tempo era zero a dívida no Japão. Você pegava dinheiro emprestado a juros zero, meu amigo. E aí o pessoal ia e emprestava aqui no Brasil, ganhava a Selic aqui e depois pagava a dívida lá no Japão. Só que está ficando arriscado, está começando a piorar a situação. E a gente está falando de muito dinheiro, embora a taxa de juros seja pequenininha, a quantidade de dinheiro envolvida é enorme, né? Tá aqui, ó, os títulos do Japão, aqui, todos eles subindo aqui ao mesmo tempo, ó, dando uma guinada aqui ao mesmo tempo, todos eles. E, de novo, se for um negócio pontual, amanhã voltar ao normal, coisa tal, meio que é igual das outras vezes, né? Dá um problema, o pessoal perde dinheiro, mas depois volta tudo normal e acabou e não tem problema, né?
Mas o problema é se não fizer, se não for assim, se não parar, entendeu? Se continuar esse movimento parabólico, como ele está dizendo aqui, ó. Mas não é só o título japonês que está com problema, não. Aqui, ó, o título americano de 30 anos, que é um outro título muito negociado e que normalmente tem uma taxa de juros muito baixa, né? Tá aqui, ó, deu uma subida aqui considerável também nas últimas horas. E por que isso? Por que o título americano está com problema? Por conta de aqui, o primeiro fundo de pensão europeu que decidiu abrir mão dos fundos americanos. Então, aqui ó, é um fundo de pensão Academic Pension, eu imagino que seja de professores, né, da academia dinamarquesa. Vocês sabem como é que funciona esses fundos de pensão, né? É a maneira correta de você fazer aposentadoria. Não é igual aqui no Brasil, que é um esquema de pirâmide, em que as pessoas que entram estão pagando para as pessoas que estão saindo e que vai quebrar. Aqui no Brasil, o INSS vai quebrar, a gente não sabe quando, mas ele vai quebrar inevitavelmente. No primeiro mundo, o fundo de pensão funciona assim, você pega todas as pessoas que são, sei lá, professores de universidade, aí todo mundo bota todo mês ali um dinheiro naquele fundo, aí gira uma montanha de dinheiro que tem nesse fundo, ele investe um monte de coisas, e aí depois ele vai pagando, né, quando as pessoas se aposentam, ele paga a aposentadoria a partir daquele fundo, né? Em tese, você poderia fazer isso você sozinho, para pensar. Se você quer se aposentar e não confia no INSS nem em ninguém, você junta um dinheiro, junta uma grana boa, né? Qual que é o problema de você fazer isso sozinho, só você? É que você não sabe quanto tempo você vai viver, né? Pode ser que você se aposente e no dia seguinte morra, né? Infelizmente acontece, né? E aí você guardou um monte de dinheiro que você podia ter aproveitado a sua vida, viajado, não sei o que lá, e esse dinheiro todo agora, bom, não vai ser perdido, né? Vai passar para os seus descendentes, né? Mas entendeu? Você guardou dinheiro demais que não precisava. Por outro lado, vai que tu vive 120 anos, entendeu? Entendeu a merda? Tu guardou um dinheirão para se aposentar, mas por que tu viveu 120 anos? Vai gastando esse dinheiro, vai gastando esse... Uma hora acaba, né? E aí, ou seja, esse é o dilema de você fazer isso individualmente. Como é que as pessoas resolvem isso? Elas fazem a coisa em grupo, né? Como é o caso aqui, os acadêmicos lá da Dinamarca, todos eles se juntam, formam um grupão, formam um grande... um fundo de pensão, e aí todo mundo bota dinheiro ali, e aí o que acontece? As pessoas que morrerem rápido, né, são compensadas pelas pessoas que vivem mais tempo, e na média todo mundo consegue ter a pensão até o dia da morte sem nenhum problema, não falta nada para ninguém. Essa é a maneira correta de fazer pensão, não é o INSS do Brasil. O INSS do Brasil é uma loucura que foi inventado pelo idiota do gordinho suicida do Getúlio Vargas, que evidentemente vai quebrar em algum momento, né? Mas enfim, aí é outra história. Só que, o que está acontecendo? O fundo de pensão da Dinamarca está puto com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem invadir a Groenlândia, estão ameaçando lá. A gente falou hoje, eu tenho falado sobre esse caso da Groenlândia lá no canal Mundo em Revolução, tá? A gente não estou falando aqui no Ancapso, porque eu falo lá no Mundo em Revolução. Essas coisas mais de geopolítica eu tenho falado mais por lá. Mas enfim, tá uma ameaça de invasão realmente hoje. Parece que os Estados Unidos estão mobilizando tropas já no Alasca, que são as tropas especializadas americanas para guerra no Ártico, né? Guerra no gelo, né? Eventualmente para uma invasão da Groenlândia, né? E o pessoal da Dinamarca, evidentemente, não está satisfeito com isso. Então, o pessoal lá, esse fundo de pensão, decidiu jogar fora os títulos do governo americano. E aí deu uma subidinha aqui, ó, deu um problema nos títulos do governo americano, deu uma subida considerável aqui. Isso aqui vai dar taco, tá? O Trump vai ter que voltar atrás por conta disso. Assim, se for só esse fundo, não tem muito problema. Subiu um pouquinho, mas não vai fazer muita diferença. Agora, imagina se outros fundos europeus seguirem o mesmo caminho por conta da briga do Trump, né? Eu vou dizer uma coisa, acho preocupante para o Trump isso daqui, né? Então são os dois problemas. É o problema dos títulos japoneses e o problema dos títulos americanos. É um problema grande isso, viu? Eu espero que o Trump dê um taco bem rápido e volte atrás bem rápido nessa parada da Groenlândia, porque senão a coisa pode ficar complicada para os Estados Unidos. E aí você tem um outro aspecto dessa história, como eu falo para vocês. Quando você tem um problema sério na economia mundial, para gente que está aqui no terceiro mundo, meu amigo, é o que eu brinco sempre, né? O pessoal lá no primeiro mundo dá um soluço, aqui no Brasil a gente morre de ataque cardíaco, entendeu? Porque o Brasil depende das economias desenvolvidas, né? A nossa economia é muito dependente, é muito subsidiária, né? Então, o pessoal lá nos Estados Unidos tem um soluço, aqui no Brasil a gente morre do coração, a nossa economia. Então, é bem arriscado isso daqui. Sabe-se lá que tipo de impacto que isso pode ter aqui no Brasil esse ano, né? Não é uma coisa simples, não. Realmente, eu fico com medo disso daqui. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.